Bom, como eu fui apresentado, meu nome é Calil, mas eu sou brasileiro, tá, gente? Eu sou filho de paraense, meus pais me deram esse nome. Eu acho que Deus tinha um propósito, né? Porque eu acabei indo trabalhar numa missão, chamada Missão Portas Abertas. Eu sirvo lá há 11 anos já. Não foi meu plano estar lá, meu plano de carreira profissional não foi esse. Deus me deu alguns talentos na área administrativa e financeira. Eu trilhei uma carreira e um certo dia no escritório de madrugada, Deus me disse assim, o seu tempo aqui acabou. Um dia Deus me chamou para servir na igreja perseguida. Eu nem sabia o que era, vou ser muito sincero com você. Eu não sabia o que era Portas Abertas. Mas um dia num culto assim, Deus me disse assim, hoje vai ser diferente. E naquele dia eu recebi um convite de um dos líderes de Portas Abertas para largar, ou seja, fazer uma transição do meu trabalho profissional para iniciar um trabalho de liderança na Portas Abertas. Hoje eu sou um dos líderes, pela graça de Deus, na Portas Abertas. E eu estou ali pela graça de Deus. E Deus me levou para alguns lugares, né? Deus me levou para alguns países diferentes. Eu costumo brincar com os meus amigos que a minha agenda não é muito agenda de férias das pessoas, né? E junto comigo, gente, hoje eu trouxe a minha esposa, Ana, o meu filho Matias e a minha filha Letícia. Eles estão servindo comigo em Portas Abertas. Nas minhas ausências, né, Deus cuida deles aqui e eles vão dando sustento também. Hoje eu sirvo também na Igreja Cristo Salva, ali em Itupeva, interior de São Paulo. A gente trabalha ali com células também, a gente trabalha na liderança de algumas células. E a gente está ali já também há 5 anos, Deus nos tirou de São Paulo, levou para lá também com outro propósito. Então esse é um pouquinho do meu histórico. Mas antes da gente começar a falar sobre a Igreja Perseguida, eu queria recitar um poema para você, nessa manhã. E talvez quando eu começar a recitar esse poema, você até reconheça ele. Mas eu quero começar recitando esse poema e eu quero que você preste bastante atenção, porque o poema diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo de Deus plainava sobre a escuridão da face das águas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Ele fez separação entre as trevas e a luz. Gênesis capítulo 1, de 1 a 4. Isso é um poema. Por que isso é um poema? Porque não fala só sobre o que Deus fez, fala sobre o que Ele é capaz de fazer. Se Deus do nada fez tudo, imagine o que Ele é capaz de fazer tendo algo em suas mãos. E o que é interessante desse poema é porque a Bíblia fala que a forma da terra era vazia. Não sei se você já teve oportunidade de viajar de avião e passar por cima de um oceano. Quando você olha, você pensa assim, não tem nada aqui. E a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus plainava sobre esse local. Então, ou seja, o Espírito Santo de Deus pode ir em qualquer lugar. E o mais fantástico é que quando a gente olha para esse poema que está na Bíblia, na primeira página da sua Bíblia, vai dizer que Deus olhou e falou assim, está faltando alguma coisa aqui. Além do caos estabelecido, está faltando alguma coisa aqui. Ele disse, está faltando luz. Haja luz. A luz se fez. E o Espírito Santo continuou plainando sobre a face das águas, mas agora com luz. E por que eu estou falando isso para você antes da gente começar a falar sobre a igreja perseguida? Porque eu creio que em algumas áreas da sua vida está faltando luz. E eu quero fazer um pequeno exercício com você. Põe a mão no seu coração. E talvez Deus vai trazer à sua memória uma área da sua vida. E você vai lembrar desse poema que a gente acabou de ler, sobre o poder de Deus. E você vai lembrar e vai dizer assim, repete comigo, haja luz. Isso, talvez Deus te leve a lembrar de uma área profissional, de uma área emocional, da sua saúde, da saúde de um familiar, de alguém que está precisando ser salvo na sua casa. E você vai dizer, haja luz. E sabe o que é interessante? Deus disse, haja luz e houve luz. Amém? Então creia nisso, meu irmão. Creia que quando você declarar sobre uma área da sua vida, haja luz, no poder e na autoridade do Espírito Santo que plaina todo e qualquer lugar, vai haver luz, porque Deus vai fazer separação entre a luz e as trevas. Amém?
Glória a Deus. Pode colocar para mim a projeção, por favor? Amém. Bom, eu quero conversar com vocês hoje a respeito de algumas experiências que Deus me deu na igreja perseguida. A gente vai falar um pouquinho sobre os países também, já falamos bastante, mas vamos só pincelar a respeito do cenário dessas igrejas, desses países, né, que vivem perseguição extrema. Portas Abertas classifica, né, esses países. Então, quando a gente fala assim, são 50 países, são 60 países ali que tem perseguição, 50 países que tem perseguição. Mas, irmãos, tem uma lista gigante por detrás, que a gente chama de lista de observação, que é tão difícil quanto esses que estão na lista, tá? Então, assim, a lista é só uma referência, é lógico que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas tem um texto na Bíblia, que eu coloquei ali, que é de Atos capítulo 12, eu não vou pedir para você abrir, porque eu sei que você está sem Bíblia hoje, não é isso? Eu também estou sem Bíblia aqui, então eu só vou comentar a respeito desse texto rapidinho, para a gente contextualizar e entrar na igreja perseguida, tá bom? Esse texto diz o seguinte, que Herodes, um dos governantes de província, junto com outros governadores e líderes religiosos, começou a perseguir a igreja. E nesse tempo aqui, Herodes manda prender Pedro. Pedro é preso, Tiago é morto, a espada, e a igreja começa a ficar assustada. Mas interessante é que Pedro é levado para a prisão. E lá na prisão, ele fica com a guarda reforçada em volta dele. Geralmente era um soldado para um prisioneiro. Herodes manda que 4 soldados ficassem de sentinela do lado de fora e mais 4 do lado de dentro. Então Pedro provavelmente estava nu, preso entre os braços e as pernas, numa prisão gelada, úmida, com ali sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de estrutura para ele. E aí a igreja do Senhor, que é o primeiro versículo que está ali em cima, ali, ó, a igreja do Senhor, Atos 12:5, diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja do Senhor fervorosamente orava. Enquanto Pedro, o líder, um discípulo de Jesus, estava preso, a igreja fervorosamente orava. E quando a igreja fervorosamente ora, irmãos, algo acontece. E sabe o que é interessante? Pedro estava ali sentado na prisão, cheio de guardas do lado dele, e a igreja orando fervorosamente. E de repente um anjo do Senhor aparece para Pedro e fala, Pedro, vamos embora daqui, Pedro. Levanta e vamos, Pedro. Pedro, sem entender muita coisa, ele fala, se veste, Pedro. Põe as suas vestes e vamos embora daqui. E os guardas não sabiam o que estava acontecendo. Pedro sai correndo da prisão e de repente ele se vê do lado de fora da prisão e ele se dá conta que aquilo não era uma visão, aquilo era algo que estava acontecendo verdadeiramente na vida dele. E ele corre para a casa dos irmãos que estavam orando e bate na porta. E uma mocinha, uma jovem, estava ali em oração, escuta alguém chamando e ela fala assim, eu acho que eu conheço essa voz. Essa voz é a voz do Pedro. E ela vai até a porta. E quando chega lá, ela fala, é o Pedro! E ela volta correndo para dentro. E o Pedro ficou do lado de fora. Porque ela não se dava conta do milagre que estava acontecendo. A igreja estava orando para que Pedro fosse liberto. E Pedro foi perto. E a mocinha foi até lá na porta. E quando ela chega lá, é o Pedro. E ela volta correndo e fala, gente, é o Pedro, ele está do lado de fora. Volta lá então. E traz ele para dentro. E aí eles vão até lá, traz Pedro para dentro, e a igreja começa a se alegrar com o milagre que havia acontecido. E Pedro fala, calma, não gritem, porque se vocês continuarem gritando, eles vão saber o que aconteceu. E Pedro testifica o que aconteceu para aquela igreja que orava fervorosamente. Então, meus irmãos, por que eu quero começar com esse texto? Porque nós estamos hoje no movimento de oração. Um movimento de envolvimento com a igreja perseguida. E eu quero dizer para vocês algumas notícias que eu vou te dar hoje, talvez não sejam tão boas. Entre elas é que esse movimento é um movimento sem volta. Quando você entra nele, quando você se engaja nele, não tem como voltar atrás mais. Não tem como você dizer, abandonar os irmãos da igreja perseguida, você se comprometeu a orar por eles. Então, sempre que você talvez estiver desanimado em orar pela igreja perseguida, lembre desse texto de Atos 12. Que diz que a igreja orou e Pedro foi liberto. É muito bonito você ver a maneira como Deus agiu através da oração de um pequeno grupo. Vamos adiante, por favor? Pode seguir. Bom, irmãos, hoje nós estamos celebrando o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. Por que a gente faz isso? Porque só um número para a gente relembrar. Eu sei que vocês já sabem aqui. São 360 milhões
de pessoas que sofrem perseguição, cristãos que sofrem perseguição. Imagina o seguinte, é um Brasil de população e mais 100 milhões de pessoas. Só para você ter ideia de quantas pessoas sofrem perseguição ao redor do mundo, tá? E não adianta você dizer para mim que você sofre perseguição, tá bom? E nem eu. O que nós temos aqui são algumas, assim, opressões para a igreja brasileira. Mas nós vivemos num outro cenário, tá bom? Pode seguir. Quando você olha no seu celular ou você vê uma ambulância passando na rua, tem lá uma sigla chamada SOS, 3 letrinhas. O que isso significa? Socorro. Então esse DIP desse ano é um pedido de socorro. Igreja brasileira, por favor, pare um pouco aquilo que você está fazendo. Pare um pouco a sua rotina, pare um pouco as suas atividades. Eu sei que todas elas são importantes. Mas faça um pedido de socorro, atenda o pedido de socorro da igreja perseguida. Quando nós vimos esse logo, né, que o pessoal da comunicação apresentou, eu achei fantástico, porque um SOS é um pedido de socorro. Socorro a quem? Aos nossos irmãos da igreja perseguida. Então, esse culto nessa manhã é um atendimento a um pedido de socorro. Nós estamos aqui atendendo a esse chamado. Pode seguir? Então, nós vimos aqui os 11 países, né, nós já oramos por eles, glória a Deus que nós oramos por eles. E quero dizer o seguinte também, muito obrigado, igreja. Porque eu sei que vocês, não é a primeira vez que vocês estão fazendo DIP. Vocês são, veteranos de DIP. Glória a Deus, viu? Parabéns, muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês, assim, fazem toda a diferença nesse movimento. E eu quero só, aproveitando que a gente está falando do DIP, desse movimento, só te indicar 2 livros, tá? O irmão André, o fundador da Portas Abertas, faleceu ano passado. E ele deixou essa última obra para a gente, que não estava traduzida ainda. O livro é Sem Medo pela Fé. Depois você pode adquirir ali atrás também, tá bom? E vou dizer para você que o livro do meu super-herói predileto, O Contrabandista de Deus, o livro que conta a história original do irmão André, depois tem mais 2 lá da trilogia que você pode também adquirir. E eu trouxe também algumas pulseirinhas, que talvez você já conheça, tá? Eu trouxe pouco, irmão, eu tenho pouca fé, então vocês, se faltar produto lá, pede para o AD depois, ele traz para vocês aqui, tá bom? Pode seguir, por favor. O que é interessante é que é onde esses países de maior perseguição, a predominância é muçulmana. O que quer dizer isso? Além da cultura, nós temos leis muçulmanas, a Sharia. A Sharia são leis, é como se fosse a Constituição brasileira, onde diz ali qual é a regra daquele país. E nisso inclui uma autoridade espiritual, no sentido religioso, daquela nação sobre a pessoa, o cidadão. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estou voltando, semana passada eu voltei da Malásia, tive o privilégio de estar junto ali com alguns irmãos que servem portas abertas ao redor do mundo, eram 19 nações representadas ali, e eu tive contato com um cristão ex-muçulmano. E ele relatou o seguinte: quando eu decidi me tornar um cristão, eu perdi o direito de registrar o meu filho aqui nesse país. Porque quando eu me declarei cristão, eu tive que ir para a justiça. E eu perdi todos os meus direitos de cidadãos. Então eu não podia mais estudar numa universidade pública. Eu não tinha mais direito à educação. Eu não tinha mais direito à saúde. Eu não tinha mais direito a qualquer serviço que o governo fosse me dar. E, inclusive, registrar o meu filho aqui nesse país. Então, quando a gente fala sobre uma nação de predominância muçulmana, eu não estou aqui pregando ódio aos muçulmanos. Eu estou dizendo o seguinte: essa é a realidade de muitos irmãos nossos que vivem nessas nações. Pode seguir, por favor? Viver nesses países, né, tem uma questão de segurança. Você não pode ficar postando toda hora no Facebook: olha, célula poderosa nessa noite. Pá, não pode. E quando a gente visita alguns países, a gente tem vontade de tirar foto com esses irmãos e trazer para cá. E eles falam: gente, não pode orar. Na Malásia, esses dias que eu estava, eu quis abraçar esse irmão, abracei, e aí disseram assim para mim: não pode tirar foto com ele. E a gente fica ali com o celular, né, queria tirar uma foto para mostrar para o pessoal lá na igreja, mas não pode. Por quê? Por uma questão de segurança. Quando você expõe um cristão, você vai a um país, por exemplo, perseguido, visitar ou fazer ali algum tipo de trabalho de reconhecimento de campo, se você vai ali e expõe aquele cristão, você vem embora, mas ele fica. E você expõe a vida dele em perigo, inclusive de perder a sua própria vida. Pode continuar, por favor? Amém. Então, alguns países de perseguição extrema, parece que
É tranquilo, né? Se você vai numa capital, por exemplo, de uma Turquia, você vai em Istambul, você vai lá, é um país turístico, é uma cidade turística, mas quando você sai dali aos arredores, você percebe que não é bem assim. A política, a estrutura do país funciona para que a predominância muçulmana seja mais forte e os cristãos sejam marginalizados. Então, por exemplo, no centro de Istambul, na Turquia, existe uma área que eles chamam de Parque das Mesquitas. Se eu não me engano, são 5 ou 6 mesquitas gigantes, entre elas a mesquita mais famosa da Turquia, que é a Mesquita Azul, e sempre nos períodos de oração, eles tocam nos microfones a toda altura, a oração dizendo que Maomé é o Senhor, Alá é o Senhor, e isso se repete por horas e horas e horas e horas, e você fica até com dor de cabeça de tanto ouvir isso. É um país lindo de se conhecer, mas quando você entra no dia a dia deles, você percebe o quanto é difícil. Amém? Bom, pode seguir adiante, por favor? Muito bem. Eu quero compartilhar com vocês também algumas experiências que eu tive. O privilégio de trabalhar em Portas Abertas, eu fui para alguns países. Essa é a foto que está aí atrás, é uma mesquita muito famosa no Egito. Se você tiver a oportunidade, de repente, de fazer uma viagem para Israel, provavelmente o seu roteiro vai passar pelo Egito. Muitas pessoas que fazem viagem para Israel, o roteiro passa pelo Egito. A cultura, a história do Egito, ela se mistura um pouco com essa tradição cristã de pessoas que passaram por ali. A história do Egito fala sobre o apóstolo Marcos evangelizando o Egito. E essa mesquita, ela é construída em cima de quase ou mais de 3.000 corpos de cristãos. E é um lugar turístico. Nós fomos até esse local, pagamos o ingresso, entramos com um pastor que era o nosso líder, o nosso guia nessa viagem, sentamos no chão da mesquita, um ambiente bem agradável. Essa mesquita nessa época estava passando por uma reforma, é um lugar de peregrinação dos muçulmanos, e nós estávamos ali, como se fosse num lugar turístico, e realmente a gente foi na inocência. E esse pastor disse assim para a gente: fiquem de pé. Nós ficamos. Ele disse: agora andem até o pátio dessa mesquita e orem para que Deus mude a história do Egito, porque no lugar que vocês estão pisando existem 3.000 corpos de cristãos que foram mortos durante a invasão octo-romana, onde os muçulmanos dominaram o Egito. Nossa reação foi assim: eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Ele disse: vão, pisem em cima dos corpos dos seus irmãos que morreram martirizados porque eram cristãos, e na invasão muçulmana no Egito eles não puderam ter um grito de esperança e foram mortos à espada. Pisem naquele local, vão até lá e orem pelos cristãos no Egito. E esse bairro onde essa mesquita é um bairro 100% muçulmano. É um bairro onde não tem igreja, é um bairro onde não tem cristão morando. É um bairro 100% muçulmano. Nós tivemos a coragem de sair de onde a gente estava, pisar, mas eu confesso para você que nos primeiros passos até doía em saber que irmãos meus estavam ali, debaixo de uma construção de um templo muçulmano. Pode seguir, por favor. Esse aqui, a foto está meio escura, mas é um memorial. Quem aqui lembra do episódio do povo da cruz, daqueles homens de laranja que foram decapitados numa praia, e eles foram chamados de povo da cruz? Lembra desse povo? Eles eram todos egípcios. E esses homens, eles foram martirizados, por o Estado Islâmico. E eles têm um local lá no Cairo, no Egito, onde eles relembram a história desses homens e de outras pessoas, outros cristãos, como nesse culto nessa manhã. Imagina que você está aqui nessa manhã, isso é real. Essa foto que está aí é um memorial de pessoas que foram mortas enquanto elas assistiam cultos em suas igrejas. Um terrorista entra pela porta. E olha, deixa eu falar para você, pasmem você, mas no Egito, todas as igrejas cristãs, não são muitas, mas as que têm, elas têm detector de metal na porta. E muitas delas têm até um segurança armado, pelo risco que é de uma invasão. Aqui a gente está tranquilo. Eu tenho certeza que não vai entrar um terrorista ali pela porta, estourar uma bomba aqui. Mas ali no Egito, durante muitas ocasiões, igrejas são explodidas. Nesse memorial
eles têm janelas, púlpitos, roupas, pedaços de Bíblia que foram queimadas nas explosões. E a gente entrando nesse lugar, a gente ficou pensando, por que existe isso? Né? Por que existe isso? E aí tinha um lugar, assim, que era um lugar sem foto. Então, cada cabininha, assim, era como se fosse um standzinho, assim, tinha uma foto e alguns pertences, uma foto e alguns pertences, uma foto e alguns pertences. E chegou uma hora que não tinha mais foto e não tinha nenhum pertence pessoal ali. E a gente perguntou, mas por que é assim? Aí eles perguntaram, porque a gente tem certeza que haverão outros mártires da igreja para preencher esse espaço, não que a gente queira, mas é a realidade. Eles nos desafiaram, fique de pé na frente desse espaço que está vazio, talvez seja você o próximo mártir a morrer pela igreja perseguida. E eu confesso para você que eu fiquei com um pouco de receio de parar na frente, porque quando você se posiciona num lugar como esse, você fala assim, será que eu posso sair daqui vivo? Será que pode ser eu o próximo a ser explodido por alguém que só por conta da minha fé em Cristo? Entenda isso. O único motivo da perseguição é porque eles não aceitam que Cristo é Salvador e Redentor de vidas. Pelo fato de você reconhecer a Cristo como Salvador, você se torna um alvo marcado para morrer, porque você decidiu não seguir uma fé igual a deles. Então, quando você decide seguir a Jesus, quando você decide levar uma vida de piedade em Cristo Jesus, eu quero dizer para você, você se tornou membro da igreja perseguida. Opa, peraí, não existe igreja livre? Olha, talvez algumas pessoas discordem de mim, mas eu quero dizer para você, a única separação da igreja livre e a igreja perseguida é geográfica. Se eu pegar a sua mão aqui e falar assim, olha, está aqui uma passagem, vai para o Afeganistão agora. Você não vai poder chegar lá em praça pública e falar, olha, eu sou brasileiro, sou cristão livre, e eu vou aqui testificar de Jesus em praça livre. Olha, eu sou brasileiro, o Espírito Santo de Deus me enviou até aqui, eu quero pregar o evangelho de salvação. Meu irmão, provavelmente você vai tomar um tiro na cabeça de um terrorista. Então você não se torna livre por uma questão de ser igreja brasileira. Você está livre. Mas se você se move como corpo, lembra, a igreja é corpo. E corpo é uma coisa só. Então, se você se move geograficamente para um país perseguido, seja bem-vindo à realidade deles. Então, a gente fala de igreja brasileira livre, porque nós estamos geograficamente numa nação que, pela graça de Deus e pela força da igreja de Cristo aqui, nós temos um ambiente de liberdade. Então, pense nisso. A igreja livre, ela só é separada da igreja perseguida, por uma questão geográfica. Mas igreja é igreja. Igreja perseguida existe em qualquer lugar. A única diferença é o ambiente que você está hoje. O ambiente que você está hoje te torna igreja livre. Mas se você se move e vai até um país perseguido, você não tem um passaporte diferenciado dizendo, olha, eu sou cristão livre, não sou cristão perseguido. Você é cristão. Você é cristão. Pode seguir, por favor? Então, no Egito, a gente teve a oportunidade também em 2014 de participar de um acampamento de jovens. Porque a gente olha para a igreja perseguida e acha que é só tristeza. Às vezes a gente vê muita notícia pesada e é difícil realmente. Gente, eu não estou aqui aliviando o assunto igreja perseguida, mas eu quero dizer para você que na igreja perseguida existem jovens. Na igreja perseguida existem crianças. Elas precisam ser ministradas, elas precisam ser encorajadas a continuar a fé daquela igreja que vive ali. Nós fomos participar, eu estava junto com um grupo de mais 10 pessoas, participando de um programa de acampamento de jovens. A estratégia da igreja no Egito era, eles apresentavam para o governo um programa de escoteiros. Então, um acampamento de escoteiro, davam uma roupa para todo mundo de escoteiro, todo mundo vestidinho de escoteiro, bonitinho, faziam lá o juramento à bandeira do Egito, respeitando a pátria, faziam lá toda a movimentação que eles podiam fazer ali, os ritos, né, do grupo de escoteiro, e depois eles faziam estações de brincadeiras, mas no final,
existia uma ministração para cada criança a respeito do valor daquela brincadeira. É sutil. Não pode ser igual a gente faz EBF aqui, sabe? Aquelas EBFs que você enche a igreja, coloca. Não dá para ser assim. Então eles tiveram que encontrar caminhos. Qual foi o caminho que eles encontraram? Vão fazer um acampamento de escoteiros. E eles vão vir, e o governo vai liberar. A gente está no lugar público. Eles estão ali. E aí, quando começam as atividades, para cada brincadeira, um líder de jovens do Egito ministra sobre a vida daquelas crianças, Nessa foto de cima, na primeira foto, eu estou ali junto com algumas crianças, e eu coloquei ali embaixo a importância da sua identidade como cristão. Esse grupo de crianças me cercou em um determinado momento, porque eles descobriram o meu nome. E eles falavam árabe, mas tinham entre eles que arranhavam um pouco de inglês, eu arranhava também um pouco de inglês, então a gente se entendia. Aí a gente ficou perto assim, e ele chegou para mim e falou assim: por que você não ama Jesus? Eu falei: por que eu não amo Jesus? Não estou te entendendo. Sim, você não ama Jesus. Por que você não ama Jesus? Eu falei: mas eu amo Jesus. Ele falou: não, o seu nome não é um nome de cristão. O seu nome é um nome árabe. Eu falei: como assim? Aí ele me explicou: muçulmano tem nome de muçulmano, cristão tem nome de cristão. O seu nome não é um nome cristão. Então eu tive que me ajoelhar e conversar com ele, explicar para ele que eu era um cristão, que no Brasil era diferente. E ele ficou meu amigo. E todo lugar que eu ia, essa turminha ia junto comigo. A gente se mexia, eles iam junto com a gente. Mas foi legal entender a realidade deles, o nome, o seu nome, o nome que você põe no seu filho, na realidade da igreja perseguida, tem importância. Porque pode ser perseguido pelo fato de você colocar o nome dele de cristão. Se você não colocar, por exemplo, um nome que lembre a cultura muçulmana. Então esses jovens, essas crianças, eles já crescem nessa cultura, nessa realidade. E quando você vê aqueles jovens na foto de baixo, ali são líderes da igreja, alguns brasileiros junto comigo ali, mas são líderes de jovens que estão se esforçando, fazendo o máximo de esforço possível para poder continuar encorajando a igreja no Egito. Pode avançar, por favor? Ok, aqui a gente está na cidade de Assiut. Deixa eu só localizar vocês no Egito. A gente saiu do Cairo, viajamos 6 horas no deserto. No meio do caminho, em 6 horas no deserto, adivinha qual foi a única coisa que a gente encontrou no meio do caminho? Mesquita. Se você faz essa viagem do Cairo até essa cidade de Assiut, a única coisa que você encontra no caminho é uma única parada e mesquitas, ao longo do caminho. E as pessoas param os seus carros na hora e fazem a oração, virado para Meca. E nós estávamos saindo do Cairo para até Assiut, e só por curiosidade, Assiut, ela tem 2 coisas que são importantes, assim, que lembram na história. Primeiro, as pedras que formaram as pirâmides do Egito saíram desta cidade. E ela está a 6 horas de carro, da onde estão as pirâmides do Egito. Então eu não sei como que eles fizeram para chegar até lá, mas essas pedras saem de lá. Hoje elas saem de caminhão e atravessam o Egito, vão até o porto do Cairo, e de lá elas saem para exportação para outros países. Mas é dessa cidade que sai. Essa cidade de Assiut, ela é de maioria muçulmana. E de lá eles chamam Assiut da faculdade, da universidade do terrorismo. Lá, os principais terroristas foram formados nessa cidade, no mundo árabe, eles saem desta cidade. Nós fomos visitar essa cidade, passamos por algumas situações do tipo, precisar entrar no hospital e não poder, porque nós éramos cristãos, e a pessoa que estava com a gente estava muito mal, muito mal. A gente tentou entrar no hospital, nós fomos repelidos dali, tivemos que sair dali e buscar um outro hospital. Então essa realidade de você não poder usar o serviço público, ela é real, nós vivemos isso na pele ali. Nós fomos visitar um trabalho de portas abertas, onde nós educamos ali crianças, através da educação cristã. E o que eu vi de interessante foi uma mocinha, uma menininha, provavelmente de uns 8 anos de idade, ela está na foto ali, ela está de branca ali na foto de óculos. Nós estávamos reunidos, eles fizeram uma apresentação muito bonita para a gente, de dança, de cânticos, e aí, de repente, eles abriram para a gente fazer perguntas para eles, né?
E, gente, crente brasileiro é criativo. Ó, faz por mim, crente brasileiro é criativo. A gente gosta de fazer pergunta assim, achando que a gente está trazendo a revelação dos céus. E aí uma moça que estava com a gente, muito espiritual, pegou para essa menininha e falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta, você não tem medo da perseguição? Ela olhou para a líder dela e falou assim: não entendi a pergunta. Aí ela falou: ela não entendeu a pergunta, você pode repetir? Aí ela disse: você não tem medo de ser perseguida? Sabe qual foi a resposta dela? 2 Timóteo 3, 12. De fato, todos vocês que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão. Não é foram, é serão. Ela disse: se de fato eu vivo piedosamente em Cristo Jesus, eu sei que eu vou ser perseguida. Então eu não posso ter medo daquilo que vai acontecer comigo. Porque se Deus me prometeu que eu vou ser perseguida, Ele também me prometeu que Ele vai estar comigo todos os dias. E, gente, nós passamos uma vergonha. Pensa numa vergonha que nós passamos diante de uma menininha de 8 anos, provando a sua fé para a igreja brasileira que estava sendo representada ali, perguntando: você não tem medo da perseguição? Ela disse: não, porque eu decidi no meu coração viver piedosamente em Cristo Jesus. E isso é o que eu mais prezo na minha vida. Não importa o que aconteça, não é a perseguição que vai fazer eu desistir da minha fé. Não é o medo de um terrorista explodir a minha casa. Não é o medo de, na escola onde eu faço parte, eu ser marginalizada ou ser humilhada. Isso não vai fazer com que eu desista da minha fé. Essa menininha de 8 anos ensinou líderes da igreja brasileira que a perseguição vai existir. Sabe uma outra coisa que a gente aprendeu também? Não se deve orar para a perseguição acabar. Infelizmente, gente, a gente não deve orar para que a perseguição acabe. Por quê? Se nós estamos vivendo piedosamente em Cristo Jesus, ela vai acontecer. Você pode orar para ela não chegar na sua porta tão rápido, mas talvez ela chegue. A pergunta é: você e eu, nós estamos preparados para que ela bata na nossa casa? Ou a gente está realmente firme em Cristo Jesus, porque a gente vive num país onde geograficamente a gente é livre? E se não fosse? A sua fé está baseada no quê? Em viver piedosamente em Cristo Jesus? Ou simplesmente frequentar uma igreja? Irmão, se for frequentar uma igreja, uma comunidade, quero dizer para você, é muito bom. Como eu gosto do corpo de Cristo, como eu gosto da igreja. Mas a vida com Jesus, muitas vezes, ela é individual. Talvez você não possa contar com outro. É lógico que é gostoso contar com o corpo de Cristo. Você tem uma célula, você tem um grupo de amigos, você tem uma igreja, você tem um ministério, mas nem sempre é assim. E essa menininha disse: olha, mesmo quando eu estou sozinha, eu tenho certeza que Jesus está comigo. Então eu não tenho medo da perseguição. Então guarde isso no seu coração, irmãos. Se você vive piedosamente em Cristo Jesus, ou seja, se você decidiu ser um cristão, um filho de Jesus, um filho do Deus Altíssimo, aquele que decidiu seguir os passos do Mestre Jesus, eu quero dizer para você, você será perseguido. Talvez você morra antes, mas eu quero dizer para você que a perseguição está vindo. O desafio não é fugir dela, é estar preparado para quando ela chegar até a nossa casa. É estar preparado para quando ela bater na nossa porta. Pode seguir, por favor. Bom, aí isso já lá era 2014, aqui, no Egito foi 2019, aqui é 2014, eu fui para o Quirguistão. Nós fomos também fortalecer ali um grupo de jovens nessa igreja, nesse país, um país, o Quirguistão está na lista de observação, ele deve ser o 59º país da lista de perseguição, e é um país que você fala assim: mas ele está tão distante que não tem perseguição lá. Pois é, não é bem assim, tá? Então aqui, nós estávamos saindo de manhã, então essa é um pouquinho da realidade da estrutura do país, a gente estava saindo de manhã para ir apoiar uma igreja local, uma igreja oficial que eles chamam, para um programa de líderes de jovens, de encorajamento e treinamento.
Primeira dificuldade, nós não tínhamos carro, claro, a gente estava ali apoiando a igreja local, e nós tínhamos que andar alguns quilômetros, cerca de 3 a 4 quilômetros, e a temperatura era menos 10, menos 15. Para eles é normal, é a realidade deles no inverno rigoroso deles lá. Para a gente, brasileiro, gente, é assim, ó, uma curiosidade, quando você vê neve a primeira vez, você acha que você está naquele filme do Frozen, sabe? Você fala, nossa, que lindo! Aí você vê aquilo caindo, você acha maravilhoso. Aí no segundo dia de neve, você fala, que terrível, é esse lugar com neve, estou com saudade do Brasil. Aí no outro dia o seu pé está molhado, a sua calça está molhada, o seu sapato está ali cheio de lama, porque a neve começa a derreter e vira lama. E aí você começa a ficar bravo com isso, mas a gente perseverou uma semana, apoiando a igreja, todo dia acordando de manhã nessa temperatura e indo para lá visitar a igreja. O que foi importante para nós como igreja brasileira passar por isso? Porque nós percebemos que a realidade deles, né, em alguns países, não é só uma questão da perseguição, mas da estrutura que eles têm. Também é mais difícil. Hoje eu saí de casa, estava 7 graus. Eu coloquei uma dificuldade, irmão, para sair de casa. Que frio. E põe blusa e tal. Aqui você não tinha escolha, você tinha que ir lá, porque eles contavam com você. Então, pensa assim, ó, em alguns lugares, além da perseguição, eles ainda têm que enfrentar a dificuldade que o país oferece, porque é um país com um inverno rigoroso. Pode seguir, por favor. E eu queria passar um vídeo, né, agora, ele é bem curtinho, mas eu quero que você preste atenção, você não vai entender nada do que a letra está falando, tá? Está em kirguiz, é um cântico, e são dois, vai ser um casal de pastores que está ali, o da minha direita aqui, é um kirguiz que viveu no Brasil, o Noros, ele estudou no Palavra da Vida, em Belém do Pará, olha que coisa que Deus fez, trouxe um cara do Kirguistão para estudar em Belém do Pará, ele foi o nosso intérprete ali, o pastor que está com o violão ali, ele vai trazer depois a esposa dele para cantar junto no vídeo. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo, ele é bem curtinho, mas ele fala algo sobre o que nós conversamos aqui nesse culto nessa manhã. E depois que tocar o som, aí se você não entender o que estiver falando ali, eu traduzo para você. Pode seguir. As letras e fizeram música cristã. Кстати, мы можем потом наши диски, да? Да. На Востоке, как раз это. Да. Послушаешь, да? Можно киргизский тоже. Да, кыргызский. Acho que quem é interessado depois podem pegar talvez Давайте os вместе CDs que что-нибудь gravaram. на меня. Sim, sim. Давай, Вы начинайте, мне тоже. На востоке солнце всходит, светлый день сменяет ночь. Бог людей своих находит, чтоб спасти, чтоб помочь. На востоке, на востоке, Бог свой свет небесный льет. Música cristã. Кстати, мы можем потом наши диски, да? Да. На Востоке, как раз это. Да. Послушаешь, да? Можно киргизский тоже. Да, кыргызский. Acho que quem é interessado depois podem pegar talvez os Давайте CDs вместе que что-нибудь gravaram. на меня. Sim, sim. Давай. Вы начинайте, мне тоже. На востоке солнце всходит, светлый день сменяет ночь. Бог людей своих находит, чтоб спасти, чтоб помочь. На востоке, на востоке, Бог свой свет небесный льет. На востоке Церковь Божия растет. Церковь Божия растет. На руку укажет, за собой поведет. Счастье в жизни личной каждый только в Боге обретет. На востоке, на востоке, там свой свет небесный льет. На востоке, Церковь Божия растет.
brilhou sobre as pessoas. E aqui no Oriente, a igreja do Senhor continua a crescer. A igreja do Senhor continua a crescer. Quando eu ouvi essa canção, pensei, como é que eles podem cantar isso diante de uma opressão tão grande, de não poder liberar um sermão num culto? Ou de repente não poder pegar uma literatura como essa aqui e entregar para um amigo. Mas eles continuam cantando. A luz de Jesus brilhou sobre as pessoas. E a igreja do Senhor aqui no Oriente continua crescendo, crescendo, crescendo. Então isso marcou demais a nossa vida ali, porque a gente percebeu que a fé deles era que a igreja continuaria avançando mesmo diante da perseguição. Então a perseguição não é um problema. A perseguição não é um problema. A perseguição é algo que vai ter que fortalecer a nossa fé. Então quando esses irmãos cantam, mesmo diante da dificuldade, a igreja no Oriente continua a crescer, eu fico pensando assim, qual é a minha canção? Qual é a minha canção diante das dificuldades da igreja que eu faço parte? Mas é muito bonito você entender que esse casal de jovens pastores, eles cantam, a igreja do Senhor aqui no Oriente continua a crescer. E não pense que a igreja deles tem o tamanho da de vocês aqui não, tá? É 10 pessoas, a igreja deles. E eles continuam cantando, a igreja do Senhor continua a crescer. Amém? Vamos adiante? Amém. Eu sei que aqui vocês têm células, certo? Vocês participam de células aqui, na minha igreja também a gente tem célula. Isso é uma célula, tá? Lá no Quirguistão. São igrejas secretas. Então nós fomos visitar, são 2 cidades, a cidade de Bishkek e Osh, a capital, e uma cidade mais afastada ao sul do país. Nós fomos visitar primeiro uma igreja, a igreja de cima ali, na verdade, são 3 famílias, devem dar ali umas 8 pessoas mais ou menos. É um grupo pequeno, de 8 a 10 pessoas, o que seria uma boa célula, certo? 10 pessoas é uma boa célula. Só que tem um detalhe. Na foto de cima, naquele primeiro encontro ali, onde tem um senhor logo de touca ali na frente, nós conhecemos uma jovem. Uma jovem. Ela era mãe, tinha uma criança, e ela era de origem muçulmana. Mas a líder desta célula, vamos chamar assim, dessa igreja secreta, um dia testificou para ela, com o risco de ser descoberta e ser morta ou presa, porque testificou a sua fé em Cristo para um muçulmano. E essa jovem, reconhecendo o poder de Deus, aceitou a Cristo como Salvador e decidiu ser uma cristã secreta. Ela é uma cristã secreta e frequenta este grupo. Só que ela não pode ir sempre que tem reunião, todas as quartas-feiras tem célula. Não, ela não pode ir. Ela vai de vez em quando. E qual que é a estratégia que a líder desse grupo secreto, de igreja secreta, e esta jovem construíram? Você vai deixar acabar o arroz na sua casa. Você vai deixar acabar o feijão na sua casa. Você vai deixar acabar o açúcar na sua casa. E você vai vir até a minha casa, pedir emprestado. E no tempo que você vem até mim, eu vou te ensinar uma porção da palavra de Deus. Então ela vai até lá, torcendo para que o feijão acabe rápido, e ela volte até aquela líder daquela célula, vamos chamar assim, mas é uma igreja secreta. A gente não podia ser descoberto nessa casa, era uma casa muito simples, um lugar muito pequeno, era uma salinha, a gente só sussurrava ali algumas coisas, mas ela espera acabar o feijão e o arroz, e vai até aquela senhora, aquela pastora ali, aquela líder de célula, e fala assim, olha, o meu arroz acabou, qual o alimento que você tem para mim hoje? E ela vai e testifica, olha, o versículo de hoje é tal, vamos memorizar um versículo? Aí ela memoriza um versículo. E ela volta com aquele alimento para casa, com aquela porção. E ela vai passar meses meditando naquele único versículo que ela recebeu. Então, o discipulado do arroz, feijão e açúcar. Na segunda foto ali embaixo, nós estamos reunidos com líderes de uma outra igreja secreta. Um jovem está liderando esse grupo. Uma das coisas que ele disse para a gente é que quando ele se tornou cristão, todos os empregos que ele tinha possibilidade de conseguir, as portas foram fechadas para ele. Ele trabalhava numa serralheria e o patrão dele mandou ele embora, porque descobriu que ele se tornou cristão. E ele estava no dilema, eu continuo a minha fé em Cristo ou eu procuro um emprego dizendo que eu não sou mais cristão? Orem por mim.
ele dizia: orem por mim, eu não tenho mais esperança de arrumar um emprego aqui no Quirguistão, porque todos sabem que eu sou um cristão, e não há emprego para cristão. Um muçulmano não vai dar emprego para um cristão. E ele estava pedindo para que a gente orasse por ele, para que ele pudesse ter esperança de constituir uma família, de ter a dignidade dele de volta. E nós aprendemos algo muito valioso, que eu quero compartilhar com você no próximo slide. Pode ir adiante, por favor. Nessa segundo grupo de oração que nós participamos, nós estamos ali, recebemos uma receita. Então, como é que funciona? Nós estávamos num lugar afastado na estrada, era uma sala pequena, mas todos sentaram em volta de um tapete, nós sentamos em volta de um tapete, e nós fizemos uma refeição juntos ali. E no final da refeição, o pastor que estava ali, pegou essa caneca, essa cuia, essa vasilha, pegou uma gordura de ovelha, pôs nesse pote, picou ela ali dentro, fez vários cortes nela. Não sei se você já comeu carne de ovelha, ela é bem gordurosa, assim. Ela sabe aquela costela bem gordurosa, a carne de ovelha nessa linha. Então ele jogou isso ali dentro, pegou uma água quente com chamate, jogou dentro também, pegou um vidro de pimenta e jogou dentro dessa água e misturou. E disse assim para a gente: nós aqui no Quirguistão temos uma receita para memorizar a palavra de Deus, porque nós não sabemos quando nós não vamos ter mais acesso à palavra de Deus. Então nós vamos fazer um exercício com vocês. Nós vamos, nessa roda aqui, devia ter umas 16 pessoas mais ou menos nesse local, um lugar pequeno assim, 16 pessoas reunidas. Eles falaram: cada um vai recitar um versículo da Bíblia, tomar um gole e passar para o próximo. Por quê? A gordura vai colar na sua boca, o chá vai aquecer o seu coração, e a pimenta vai arder aí dentro, e você não vai esquecer desse texto que você acabou de recitar. E eles começaram. Pá! Primeiro versículo. E aí a gente ficou olhando para a cara dos brasileiros, porque a gente estava na fila daqui. Eles entraram, a gente ficou na fila daqui. Eu pensei assim: vai falhar. No chegar no brasileiro vai falhar. E eu estava no meio. E a gente estava ali. E o primeiro versículo, de cor. Pá! Glória a Deus, deu um gole. Segundo líder da igreja do Quirguistão, deu um gole no chá, levantou a mão para o céu e recitou um versículo, apaixonado pela palavra. Gente, era uma coisa mais linda, parecia que eles estavam vendo Jesus assim, recitando o versículo da Bíblia, e a gente ali com o coração disparado: vai chegar a minha vez e eu não sei um versículo de cor. E foi indo, né? E aí alguns já estavam contando: Jesus chorou, né? João 3,16, Salmo 23, né? E talvez a lista tinha acabado. Para alguns a lista já tinha acabado aí, né? Nesses 3, e talvez o cara lembrasse de mais um da época de infância, quando brincava de espada ao ar. E eles foram, gente, mas cada vez que eles recitavam, o que era bonito, que essa mistura, essa receita, eles tomavam com gosto, e eles levantavam a mão para o céu e recitavam, não simplesmente para mostrar que eles sabiam o versículo, mas como se aquilo fosse o alimento que eles tivessem, como se eles estivessem numa prisão. Então eles olhavam para o céu e recitavam um versículo da Bíblia, e como se eles estivessem vendo Jesus, eles terminavam aquilo apaixonados, e muitos choravam após terminar de recitar um único versículo da Bíblia. E quando chegou em nós, igreja brasileira, quero dizer para você, nós passamos vergonha. Muitos não sabiam um versículo de cor, e tiveram que repetir o versículo do amigo. É triste, é muito triste. Sabe por quê? Porque assim, talvez, se você não tiver mais acesso, como você não está aqui hoje, eu sei que alguns tiveram a Bíblia retirada, e eu fiz questão de não trazer a minha também aqui para cima, talvez se nós perdêssemos a nossa Bíblia hoje, a digital, a impressa, e eu não estou falando que isso é uma possibilidade, ou uma coisa que não vai acontecer, pode ser que aconteça, que você perca a sua Bíblia, e a sua Bíblia na internet não seja mais acessível. Que porção da palavra você vai levar para uma prisão? Você vai ficar recitando o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a vida inteira na prisão? Irmãos,
é desafiador para nós aqui no Brasil. Nós temos o compromisso de valorizar a palavra de Deus. Talvez, né, essa prática, uma vez eu fui numa igreja, o pastor instituiu esse hábito aí. Eles tinham que tomar um chá quente, ele não colocou a gordura nem a pimenta, e os líderes tinham que recitar versículos da Bíblia todo domingo, até que eles aprendessem porções valiosas, né, ou porções generosas da palavra de Deus. Fica a dica, pastor, tá? Fica a dica. Importante. Porque, gente, engraçado, a gente brinca assim, mas vai servir de crescimento. Você já parou para pensar quando você está passando por uma dificuldade no seu trabalho, uma dificuldade de uma enfermidade, uma dificuldade, né, seja em qualquer situação, você fala assim, não, mas espera aí, eu lembrei da palavra de Deus que está no meu coração, eu lembrei dela, eu vou recitar esse versículo e vou crer nessa promessa, eu sei que ela é valiosa, ela é o alimento que eu tenho para me sustentar hoje, amanhã e depois de amanhã. Imagina se você tivesse, né, perdido numa selva. Que versículo que você recitaria no seu coração? Então eles falaram assim para a gente, olha, levem isso para o Brasil. A importância de decorar ou de meditar e guardar no coração porções da palavra de Deus. E é muito valioso isso, a gente não dá conta de quanto a gente brinca, né, de ter a palavra de Deus e contar de que a gente vai ler ela sempre. E aí a gente fica talvez brigando por tradução. Eu gosto mais da NVI, não, a NVI é menos teologicamente aceita. Irmão, cada um usa a Bíblia que quiser, tá bom? Nova versão internacional, versão modificada, versão Street Fighter, o que você quiser. Tá, tem tudo que é jeito, não é verdade? Se eu te perguntar aqui, provavelmente eu e você, nós temos no mínimo 3 versões da Bíblia em casa. Eu tenho umas 6. E eu tenho certeza que tem gente aqui que tem mais que eu. Às vezes eu ganho Bíblia, eu compro alguma Bíblia que está ali, né? Mas assim, eu tenho certeza que muitos aqui têm mais de uma versão da Bíblia. Agora eu quero te perguntar, quantos versículos você sabe da sua versão favorita? Quantos versículos nós decoramos da versão favorita da Bíblia? Não importa qual seja a versão, mas que eu grave aquele versículo no meu coração e eu possa recitar ele, como os nossos irmãos do Quirguistão que diziam, Senhor, a sua palavra é valiosa. E eles começavam a recitar, olhando para o céu, como Jesus estivesse aparecendo ali para eles, dizendo, Senhor, vocês podem me tirar tudo, mas o que eu guardei aqui, ninguém tira. Então pense nisso, comece esse exercício, comece a praticar, a meditar na palavra e memorizar porções valiosas de versículos que trazem promessas de Deus para a sua vida. A Igreja Perseguida nos ensina. Pode ir adiante, eu sei que você está querendo que eu termine, mas eu quero encerrar com esse testemunho aqui. Lá no Quirguistão, nós fomos visitar uma família de ex-muçulmanos. Eu não posso mostrar muito bem o rosto dele ali, ele está meio escondido, esse irmão. Esse irmão em Cristo, ele é ex-muçulmano, ele foi criado para ser um líder muçulmano, ele chegou a ser um imã. O imã é a pessoa responsável pelas orações numa mesquita, e também ele é responsável em ensinar às novas gerações as tradições muçulmanas. Esse é um imã, é alguém que foi preparado a vida inteira para chegar na sua vida adulta e ser como se fosse um apóstolo, um pastor dos muçulmanos. Ele era esse cara. E ele decorou o Alcorão, ele saberia dizer trechos longos do Alcorão, porque ele foi a vida inteira treinado naquilo. E um certo dia, ele teve acesso aos Evangelhos, um livrinho do Novo Testamento, dos 4 Evangelhos. Ele falou, bom, como eu sou um teólogo do mundo muçulmano, eu vou ler esses evangelhos que dizem a respeito de Jesus. E ele começou a ler. E Deus se revelou para ele, na casa dele, sozinho. A palavra é poderosa. E Deus se revelou para ele. Ele começou a chorar e falou, tudo que eu sabia não tem valor nenhum. São os Paulos de hoje que ainda existem. A palavra se revelou para ele, as escamas caíram, ele começou a chorar, dizendo, Senhor, tanto tempo eu vivi na mentira, e o Senhor existe, Jesus. O homem de branco existe, o homem de branco existe. Mas ele ainda tinha que modificar a história dele, porque ele tinha que voltar lá na mesquita e dizer para o líder dele que ele havia conhecido a verdade que liberta.
E ele não sabia orar, mas ele disse, eu vou até lá. E disse, Jesus, vai comigo. E chegou lá, ele esperava que a pessoa fosse compreensiva com ele. E ele disse, não, você está negando a nossa fé, a qual você foi treinado a vida inteira para seguir. Então você vai ser levado a julgamento público. Ele pega esse homem, chama mais alguns líderes da comunidade e leva esse homem para a praça pública. Praça pública. E lá uma multidão começa a chegar, alvoroçada, gritando, Alá é o Senhor, chamando ele de traidor, porque a notícia havia se espalhado que esse líder muçulmano havia negado a fé muçulmana e conhecido Jesus. E aí, essa multidão alvoroçada, esperando um outro líder regional chegar até lá para que desse a sentença para ele, começa a querer agredi-lo, a bater nele ali, e ele começa a pensar que ele estava realmente passando por muito perigo. E aí, a palavra de Deus valiosa, de pouca coisa que ele tinha lido, em Marcos dizia o seguinte, não tenham medo quando vocês forem levados aos tribunais. Não tenham medo o que dizer, porque o Espírito de Deus dirá a vocês as palavras certas. E essa palavra estava no coração dele. E aí, com autoridade, ele levanta a mão no meio da multidão e fala assim, eu tenho algo para dizer. Antes do meu julgamento, eu tenho algo a dizer. Alguém pede silêncio, a multidão fica ouvindo o que ele tinha para dizer, ele levanta a mão e diz, eu li o Alcorão inteiro, várias e várias vezes. Eu sei recitar o Alcorão de cor, muitas partes dele. Mas eu também li os evangelhos de Jesus. E eu quero dizer para vocês que não importa o que aconteça comigo, eu decidi seguir Jesus. Essa multidão ficou enfurecida e começou a bater nele e começou a trazer palavras de ódio sobre a vida dele, sobre a sua família. Mas você lembra do primeiro texto que a gente leu, que a gente conversou aqui a respeito da igreja que orava fervorosamente? Essa igreja está orando hoje. E eu tenho certeza que muitos irmãos que eram ex-muçulmanos estão tomando decisão de seguir a Jesus, estão precisando de que a palavra seja lembrada no coração deles, na mente deles, ou que eles sejam encorajados a seguir a sua fé secretamente. E aí quando ele estava ali no meio da multidão, e a igreja orando, a igreja no Brasil orando, Senhor, abençoa os nossos irmãos perseguidos, a sua oração não é em vão, irmão. Nesse tempo, ali no meio da multidão, ele começou a dizer, Senhor Jesus, entrego a minha vida ao Senhor, entrego a minha vida ao Senhor, e a multidão batendo nele, a multidão espancando nele, e de repente, assim como lá em Atos, um carro de polícia atravessa a multidão, pega esse homem, põe dentro do carro, e leva ele dali. Ninguém entendeu nada, ninguém sabia o que estava acontecendo. Como assim a polícia tirou ele daqui? E deixa eu só te dar um detalhe. A polícia é a primeira a incentivar a população, a multidão nesses países a realmente matar ou fazer com que essa pessoa seja levada para uma prisão eterna ali naquela nação. A polícia é a primeira a incentivar. O papel da polícia nesses países não é proteger o cristão. Não é. Esse carro de polícia entra naquela multidão, tira esse homem dali e leva ele para um lugar distante. E ele passa uma noite inteira sem ouvir uma única palavra de um policial. O porquê que ele tinha saído dali e ter sido levado para aquela delegacia, distante da região que ele estava ali. Ele dorme naquela delegacia sem ter contato com ninguém. No outro dia, um policial muito bem vestido chega até ele e diz, olha, nós vamos abrir a porta. Você segue o seu caminho. O seu Deus vai te mostrar para onde você tem que ir. Ele sai da delegacia, Deus mostra para ele uma cidade onde ele tinha que ir, portas abertas, ajuda ele e a família dele a chegar nesse local. Chegando lá, ele era o único cristão dessa comunidade que ele estaria. Mas sabe, Deus deu para ele um talento, ele era um engenheiro. E aí, morando naquela cidade, ele percebeu que
que a cidade tinha, na verdade, que a cidade tinha uma deficiência. A cidade não tinha água encanada. Tinha poços, mas não tinha água encanada. E Deus dá uma visão para ele. Eu vou te dar um projeto. Você vai desenhar e vai levar até o líder dessa comunidade. E ele faz isso. Leva esse projeto até lá e diz assim, eu sou capaz de executar esse projeto, de levar água encanada para todas as pessoas dessa comunidade. E ele faz isso. E o governo, o prefeito da cidade aprova o projeto. Eu estou encurtando algumas coisas, mas só para você entender. Ele faz isso. E o que é mais fantástico é que através dessa obra, o governo deu a liberação para que ele pudesse testificar da fé dele para outras pessoas, porque ele era o responsável em manter aquilo funcionando. Se ele fosse preso, se ele fosse morto, aquilo poderia parar e a cidade entraria de novo na situação de não ter água. Então Deus escreveu ali uma linda história, porque um dia um homem leu os evangelhos e Deus, Jesus, se revelou para ele. Então, irmãos, a igreja perseguida tem muito a nos ensinar. Tem a nos ensinar a perseverança, a obediência, tem a perseverar o valor da palavra, tem a nos ensinar a maneira como nós adoramos o nosso Deus. Então você vai sair daqui e talvez tudo aquilo que você viveu aqui hoje, né, os louvores, a ministração profética, o teatro, um pouco do que eu falei aqui, vai estar no seu coração, mas amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira. E eu quero te pedir, não se esqueça de duas coisas. Não se esqueça de Jesus. E não se esqueça dos nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo. Isso vai fazer com que você, cada dia, possa seguir na sua fé em Cristo Jesus. E lembre-se, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão, repito, serão perseguidos. Amém?